Ei, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Café para Despertar e hoje um Café para Despertar especial. Café para Despertar de gigantes. Nós estamos aqui hoje com o Breno Augusto, palestrante, gestor de pessoas, a Edila Thaís, líder, mentora, educadora, enfim. Eu não vou nem ficar apresentando todo mundo, não, de forma detalhada, porque o currículo de todos que estão aqui é extenso. Também estamos aqui com ela, fonoaudióloga Janaína Prado, estrategista em comunicação. Estamos com a imersão do Básico Avançado para Palestrantes, vai acontecer no dia 29, 30 e 31 de julho, aqui em Belo Horizonte, uma oportunidade ímpar para que palestrantes possam participar. O Breno, a Edila estão aqui, já participaram da imersão, depois podem falar um pouquinho sobre a experiência de vocês aí nessa imersão. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto super especial, que é justamente a liderança nesse novo ambiente tecnológico. O advento aí da inteligência artificial, o advento aí de várias tecnologias hoje se tornando rotineiras, cotidianas aí no nosso dia a dia, tem impactado muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida, ver o mundo, a forma como a gente lida com as pessoas, e realmente é um grande desafio hoje para todos nós, principalmente para os líderes, para poder conviver com tudo isso, essa transformação desse novo mundo que a gente está vivendo. E eu gostaria de começar então, está aqui na minha frente com o Breno. E Breno, você que vem aí da área empresarial, você que tem um trabalho aí lidando com pessoas o tempo inteiro e fazendo também um processo aí de transição de carreira na área de palestrantes, indo também para um processo para influenciar pessoas através da palavra, através das suas palestras, através das apresentações, como que você vê agora esse momento que a gente está vivendo dessas transformações e a inserção dessas tecnologias no ambiente do trabalho? Seu Renato, bom dia, primeiramente, bom dia, Janaína, Ádila. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, a gente poder conversar um pouquinho sobre liderança, né? É uma área que eu gosto bastante, é uma área que eu estou inserido nela o tempo todo. E nós estamos nesse momento, que é um momento realmente de transição. Não apenas transição tecnológica, mas também transição de gerações. Hoje, dentro das empresas, nós temos as gerações conversando em conjunto, tanto as gerações que estão aí há mais tempo, quanto as gerações que estão entrando agora para o mercado de trabalho. E essa integração passa muito também pela tecnologia. Hoje a gente está tendo que inserir a tecnologia para as gerações que já estão aí há mais tempo e também já receber esses novos profissionais da área de liderança já com as tecnologias. Hoje, um mundo com inteligência artificial, com ferramentas, né, de todos os tipos para auxiliar, né, essa performance um pouco mais abrangente na área da gestão de pessoas, liderança, é um pouco, como que a gente pode dizer? Desafiador. Desafiador, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque você consegue ter mais opções, mais formas de chegar às pessoas e mais formas de colocar dentro daquele objetivo ferramentas que vai ajudar no dia a dia, que vai nos colocar é, facilidades nos desafios. Edila, você que tem uma experiência grande também nessa área, quando você começou sua carreira, não tinha nada disso, não tinha inteligência artificial, e não estou te chamando de velha, Edila, né? Estou falando que nós vivemos uma transformação muito rápida. Antes, nas revoluções industriais que aconteceram, de uma revolução para outra, você tinha aí séculos, né, para que houvesse essa transformação, essa revolução. Agora a revolução, ela acontece aí às vezes da noite para o dia, né, novas tecnologias cada vez mais aparecendo, opções aí para o líder poder experimentar e trabalhar dentro do seu processo de liderança, a utilização dessas ferramentas. Tem muitas ferramentas que vieram para ajudar, outras ferramentas vieram para ocupar os espaços ali antes ocupados pelos humanos, e sempre houve o medo, né, dos robôs assumirem postos de trabalho, empregos que estão aí sendo aí encerrados, mas outras oportunidades acabam surgindo também com o advento dessas tecnologias. Como que você vê essa transformação e qual que é o principal desafio daquilo que você enxergou lá atrás nesse aspecto da liderança e o que a gente está vivendo hoje? Bom, Renato,
Muito obrigada pelo convite, Janaína, bom estar aqui com você. Breno, prazer. Na verdade, eu pensando, enquanto eu ouvi o Breno falando, eu sempre coloco que eu sou do início da geração X, então, os nascidos na década de 60, 65 ali, né. E a minha geração passou por uma transformação que eu vi desde a máquina datilografia, aquela que depois veio a máquina elétrica, para pegar o computador, e eu me lembro que eu comecei dentro de computação muito cedo, eu sou daquelas que aprendi a trabalhar no DOS. E quando o computador chegou na minha casa pela primeira vez, eu tinha uma filha de 5 anos, e eu estava acostumada a trabalhar no DOS, na tela e tudo mais, e foi ela que me ensinou a usar o mouse, porque ela na escola dela, eles trabalhavam, né, com desenho, e essa é uma questão muito interessante. A gente viu ontem eu estava conversando com uma médica e ela falando, né, quando ela começou a faculdade, ela trabalhando com o disquete, depois o CD, depois o pendrive, então são muitas as diferenças. Quando eu olho para trás, na minha época de gestão, eu me lembro como que pensar nas planilhas do Google Docs era difícil, era desafiador. Não porque você não tivesse acostumado a fazer, mas porque era assim, e eu sempre fui muito da escrita. Na verdade, eu falo que, como eu tenho, uma capacidade boa na matemática, quando eu fiz estatística, eu fazia os cálculos estatísticos de cabeça. E o meu professor virava para mim e falava assim: "Por que você não usa calculadora?" Eu falei: "Vai que eu aperto um número errado aqui e na hora da pressa eu erro pela coisa". Então, eu tinha muita confiança naquilo que eu fazia. Então, acostumar que isso ia ser, né, que eu ia ter de trabalhar e foi uma inovação muito grande. E talvez para a minha geração, não tanto para a geração, Y, que é a da minha filha, ou a a Z, que já nasceu com tudo pronto, para a minha geração, a frase do Alvin Toffler, que ele fala lá na década de 90, é a melhor que tem para nós. A gente precisou de aprender, reaprender, desaprender e reaprender. Para a gente não ser o analfabeto hoje, a gente precisa disso. Então, na verdade, sim, é desafiador, mas é muito gostoso. Eu falo que a minha geração viveu algo que ninguém mais viveu. Quem hoje tem 30, 35 anos não sabe o que é ter visto um LP e não sabe o que é achar gostoso gravar fita cassete e tudo mais, mas também é muito bom eu pegar hoje no meu celular e colocar, só acionar o Spotlight lá. Então, são coisas diferentes e a gente vai vendo crescer e isso é muito bom. A grande questão, na verdade, é você se preparar para essa mudança. Então, eu vejo que, existem coisas que substitui? Hoje, gente, claro que se eu fizer estatística, eu vou muito usar as calculadoras tranquilamente, é muito mais tranquilo. Hoje, não me vejo fazendo planilha se não for por computador. Mas é aquela questão, o que é que a gente aprende com isso e o que a gente não pode desaprender? Uma das questões muito importantes é quando a gente leva algumas coisas tudo para o automático, o escrever ajuda o nosso cérebro. Então, a gente precisa ficar atento nisso, né? O quanto que muitas vezes eu sou daquelas que estudar para mim é pegar um livro, ter um lápis na mão e rabiscar o livro. Isso é muito gostoso. Eu acostumei a ter o tablet e poder fazer a mesma coisa. Mas eu não posso perder essa visão de que eu tenho de me adaptar, mas o que é que, na verdade, é meu. A minha forma de estudar, por exemplo, é minha e eu não posso esquecer disso. Mas também eu tenho de aprender a respeitar o outro. Então, eu vou ter de saber como é que o outro vê, tenho de olhar para o outro e pensar que aquele meu estagiário, eu me lembro de estagiários que chegaram
né, e eles não sabiam trabalhar com computador, foi porque o nosso computador dentro da gerência estava atrasado pelo programa que ele estava acostumado. Então, era muito, muito incrível, né, você entender as dinâmicas, as capacidades do outro e ajudá-lo também a aprender esse outro lado. Na verdade, essa convivência entre humano e toda a tecnologia, entre o humano e a IA, ele tem de vir do humano saber que o quanto que eu me organizo, me disponho para estar ali e usar todo o meu potencial e o quanto que eu posso usar de um chat GPT, por exemplo, né. É verdade, gente. E ouvindo vocês falarem, eu vejo que dentro disso tudo tem uma coisa que une toda essa gestão de pessoas, de processo de liderança, de novas tecnologias, que é a comunicação. A gente nunca pode perder a noção de que a comunicação é o centro de todas as coisas. Ter uma boa comunicação, saber conduzir a comunicação, saber utilizar as novas tecnologias com uma boa comunicação, ela é fundamental para o sucesso na vida. E nada melhor do que você, né, Janaína Prado, fonoaudióloga, estrategista em comunicação, para falar para a gente, justamente sobre esse processo de liderança que todos os grandes líderes, os líderes de sucesso, eles têm em comum uma boa comunicação e o advento aí dessas novas tecnologias que as pessoas não podem perder a boas práticas da comunicação, não é verdade, Janaína? Sim, com certeza, Renato. Eu quero aproveitar para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na presença de pessoas tão ilustres. É um prazer, viu, Breno, estar aqui com você, Edila, querida. Nossa, eu acho que é um bate-papo tão gostoso que a gente vem compartilhar ideias e aprende tanto. Já tive a oportunidade de aprender tanto aqui com vocês hoje, muito obrigada. E realmente a comunicação nesse meio, né, empresarial, como o Breno bem trouxe esses conflitos aí de gerações, né? E a Edila trouxe aí um histórico importante para a gente, que às vezes a gente até esquece desses detalhes, e como é bom assim a gente perceber, porque a comunicação é o ato de se tornar comum. Eu me torno comum com as pessoas. E como no ambiente de trabalho, que às vezes a gente fica mais tempo convivendo do que até com a nossa própria família em casa, a gente vai se comunicar. E é interessante hoje com a tecnologia, como que uma geração, por exemplo, vai escrever um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, né? Coloca a palavra corretamente no português. Aí vem essa geração mais nova com abreviações ou respostas em emoji, né? Então, como que é essa comunicação diária, né? De repente, para uma empresa ou para algum setor, isso funciona, mas de repente para um outro setor não vai funcionar. Então a gestão da empresa, a liderança, muitas vezes tem dificuldade de conduzir esse processo de comunicação, porque um erro de comunicação pode causar um estrago assim estrondoso, uma perca de produtividade ou até do lucro mesmo da empresa. Então, uma palavra, né, maldita, uma abreviação ali que não foi interessante pode causar um dano, né, ali naquela empresa. E muitas vezes são os detalhes que fazem a diferença. Eu falo que a gente fica esperando algo extraordinário acontecer, mas é o detalhe do dia a dia. Então, de repente, a maneira que um líder vai dar um feedback para uma pessoa, como que ele fala, a postura, a expressividade, né? Se tem muita energia, pouca energia. E a gente percebe que cada geração tem um modo, entre aspas, padronizado de se comunicar. Então, de repente, uma liderança que é de uma geração mais antiga vai ter uma firmeza, um vocabulário mais expansivo, né? Uma expressividade mais fechada, de autoritarismo, que a geração agora, né, nova que está chegando no mercado de trabalho, não está acostumada. Porque muitas vezes nem em casa os pais têm praticado esse tipo de comunicação. Então fala, nossa, mas o meu gestor, ele é muito bravo, ele é ignorante. Não, não é isso. É a maneira de se comunicar. Então, de repente, eles querem um diálogo, um feedback mais despojado, mas será que esse gestor está preparado para isso?
né, está preparado para ter essa conversa nesse nível de comunicação, de energia, de diálogo? Então, o trabalho da comunicação hoje nas empresas, ele tem sido muito interessante em conjunto com as gestões. E eu vejo resultados muito interessantes porque realmente a comunicação hoje a gente já fala e tem várias reportagens, 70% no mínimo aí dos problemas das empresas são a comunicação. E vocês devem acompanhar esses desafios aí no cotidiano de vocês também, enquanto, né, gestores, executivos aí, assessores. E eu quero entender, é difícil mesmo a comunicação no dia a dia ou não é tranquilo? Bom, atualmente, né, nós temos alguns desafios, né, relacionados a esse tema da comunicação. Eu costumo dizer que hoje a gente está com um problema de interpretação. E não é quando eu falo interpretação, não é interpretação de texto, interpretação de linguagem, nada. É interpretação de nós mesmos. Seja de qual geração nós formos, a gente tem que aprender a nos interpretar para interpretar o outro. Essa falta de interpretação, ela tem nos levado a alguns caminhos um pouco complexos e que não precisaria ser tão complexos assim. Às vezes, a Janaína trouxe, né, a questão do feedback. Um feedback bem dado, ele tem que ser passado antes ali. A interpretação interna quanto a interpretação do outro também. A gente fica, às vezes, muito preocupado com a interpretação apenas do outro e esquece da gente. A gente tem que colocar internalizar para saber como que nós fomos durante todo aquele período para também fazer uma autoavaliação, um auto-feedback. Senão não dá resultado. Não é uma coisa que é uma coisa que teria que ser natural, mas hoje em dia eu vejo que a gente vem perdendo essa capacidade de interpretação. E é uma das coisas que é o que vai dar para a gente o real sentido, né, de talvez conseguir colocar todas as gerações dentro do mesmo contexto, porque a tecnologia ela está aí. Porém, para colocar a tecnologia, a gente precisa de seres humanos. O Renato ele trouxe no início alguns setores, algumas tarefas, hoje elas já são feitas pela IA, por exemplo. Porém, a gente tem que tentar entender que talvez tenha algum profissional que faça aquele trabalho de uma maneira tão bacana que ele já possa, talvez, comandar aquela IA. A IA não vai trabalhar sozinha, ela vai precisar de comando, ela vai precisar de ferramentas para que a gente tem que munir-la de informações para que ela trabalhe para a gente. Então, às vezes falta esse bom senso de colocar a nossa individualidade, né? A gente tem que se enxergar como indivíduo para enxergar o outro e tentar entender mesmo como que nós vamos contextualizar as ferramentas, contextualizar essas diferentes gerações, esses conflitos, porque na verdade é natural, o conflito é natural e vai sempre ter. A maneira que vai mudar é como nós vamos tratar esses conflitos. A gente tem que entender que tem que ser da melhor maneira possível. A gente tem que saber aprender com todos. Todo mundo tem um lado legal, todo mundo tem algo a repassar, algo a ensinar, e a gente tem que estar aberto. E para isso passa muito de a gente entender nós mesmos, saber quais são os nossos pontos a melhorar, os nossos pontos fracos, né, para a gente poder melhorá-los através das ferramentas que nós temos. E hoje, e sempre, pelo menos na minha visão, a principal ferramenta vai ser o ser humano. Não tem como ser substituído. Então, quando você traz essa questão do ser humano ter consciência de si, que isso é muito importante. A oratória no sentido de orar, né, de olhar para dentro de nós e perceber o impacto que nós causamos no outro com a nossa comunicação, depende muito dessa consciência e de autoconhecimento. É interessante quando você toca nesse assunto da pessoa interpretar a si em primeiro lugar. Em uma das minhas palestras eu falo muito sobre o autoconhecimento, que a pessoa tem que passar por uma jornada de autoconhecimento e às vezes quando a gente toca nesse assunto é interessante, Edila, porque na maioria dos meus episódios aqui a gente sempre chega no momento e fala do autoconhecimento. Aí as pessoas às vezes até pensam, pô, mas só sabe falar de autoconhecimento? Mas não é. É tal importância, a relevância da pessoa ela se conhecer em primeiro lugar, ela passar por um
o processo de autoconhecimento, não só para a vida pessoal, mas para a vida profissional. Ele está presente em todas as áreas da vida. E se a pessoa não passa por esse processo, ela fica perdida, desorientada. E aí, se ela não passa pelo processo de autoconhecimento, ela não se conhece, ela vai conhecer o outro, ela vai saber interpretar o outro, vai saber o que o outro está dizendo. Então, eu tenho um tópico na minha palestra que eu falo a importância do autoconhecimento e a importância do conhecimento do outro. Mas a gente passa a conhecer o outro depois que a gente nos conhece. E muitas das vezes, mesmo a gente passando por um processo de autoconhecimento, é, você não vai se conhecer por inteiro de uma só vez. É um processo evolutivo de autoconhecimento. Ao longo da vida você vai se conhecendo. E é interessante porque, à medida em que a gente vai vivendo, a gente vai sofrendo mutações em função do ambiente. Então chega uma época da vida que tem coisas que fazem sentido para você. Só que às vezes aquela coisa faz sentido para você naquele período específico da vida, naquela fase. Aquela fase passou, aquela situação ela pode deixar de fazer sentido e outras coisas podem fazer sentido para a gente. Então a pessoa ela está sempre passando por essa jornada de autoconhecimento, é importante até para que ela possa entender que esse conhecimento do outro ele passa por essa mutação também. Porque às vezes a pessoa, por conviver por um longo período com uma pessoa, ela já sabe o que aquela outra pessoa vai reproduzir sempre, não é bem assim. Por isso que sempre um bom diálogo, uma boa conversa, receber um bom feedback é fundamental. E entrando na questão do feedback, Edila, você deve ter convivido muito com a questão do feedback, principalmente na rede municipal, onde você fez a sua carreira na área de liderança. E para receber um feedback, nem todo mundo está preparado para receber um feedback, porque muitas das vezes, dependendo se a pessoa não se conhece de verdade, ela não sabe o tamanho do seu ego, não sabe o tamanho da sua vaidade, não sabe lidar com isso, ego, vaidade, né, e questões relacionadas ao seu propósito, às vezes a pessoa ela não enxerga que ela está recebendo um feedback, ela enxerga que a pessoa está, às vezes, fazendo uma crítica, desconstrutiva, ou às vezes enxerga que a pessoa está com inveja, ou às vezes ela coloca outras questões naquela interpretação e ao invés dela pegar aquela informação e evoluir, não, ela estaciona e às vezes cria até um atrito, um conflito com aquela pessoa que tentou ajudar ali com uma boa comunicação. No seu caso, da sua experiência nas situações assim como aconteciam, qual que foi os exemplos em que você pode dizer aqui para a nossa audiência para que eles possam lidar com esse tipo de situação e ao invés de transformar a comunicação num ambiente conflitivo, ele seja um ambiente de paz, de evolução e para guiar a pessoa na conquista do seu propósito? Bom, eu vou começar aí lembrando dos que o livro do Mindset, ele traz, né, falando sobre a mente fixa e a mente de evolução. A mente fixa é exatamente aquela que não sabe ouvir feedback. Tá tudo bem. E qualquer coisa que for falado é uma crítica que quer me desmerecer. A mente em evolução, a mente em crescimento é aquela que ouve, né? Deixa-me ver o que isso tem a ver comigo e como é que eu posso aplicar no dia a dia. Isso é muito interessante, porque quando a gente começa a ter esse olhar, é a forma da gente olhar o feedback também. Porque durante muito tempo nas empresas, o feedback era algo evitado pelo líder, porque ele era chamado de a conversa chata, um momento difícil, porque era como se eu só tivesse de reclamar, e era considerado pelo outro, se eu fosse chamado para estar, né, naquele lugar, eu falava assim: "Ih, que eu fiz de errado?". E eu tenho um episódio muito interessante, porque eu tenho, durante a minha carreira, uma época que eu estive na escola, na gestão da escola, e quando eu e assim, era uma coisa que eu sabia, né, o que eu esperava, o que era esperado de mim. Em escola você tem aquela os períodos, né, então, o que é esperado em cada período e tudo mais. Quando eu fui para a gestão, eh eu fiquei lá 6 meses e o meu líder imediato não me chamou. Aí eu pedi uma conversa com ele, né. E ele falou assim: "Pra que você quer essa conversa?" Eu falei: "Não, eu quero saber, né, eu quero uma forma avaliativa".
E quando eu cheguei, fiz a pergunta, falei, olha, fiz exatamente essa pontuação, né? Olha, eu sabia o que era esperado de mim lá. Eu li aqui o que espera, esse espera de mim, qual que é a atividade do meu cargo, mas eu preciso saber o seu retorno. Ele falou assim: alguém te falou alguma coisa? Alguém comentou alguma coisa com você? Eu falei: não, tá tudo bem. Eu é que quero ter esse retorno para saber. Já tô aqui 6 meses. Ele: não, tá tudo ótimo, tá tranquilo. Você está exercendo o que era esperado, está crescendo e tudo mais. Tal. Aí eu voltei para minha sala e um amigo me perguntou, né? Como é que é como é que era a conversa, e quando eu comentei com ele, ele falou comigo: "Preocupa não, o dia que você fizer alguma coisa errada, que eles não gostarem, eles vão te chamar. Enquanto não te chamar, tá tudo bem". Então, essa era a primeira ideia de feedback dentro das empresas. E isso não era só dentro da prefeitura, em vários lugares. E hoje a gente tem visto já, né, essa arma, o feedback não como uma arma apontada pelo outro, mas como uma arma de crescimento. E o que as empresas mais têm feito hoje, né, é investido em treinamentos ou o próprio líder, né, a empresa investindo em mentoria nele ou ele mesmo investindo em mentoria, exatamente para quê? Porque esse é um ponto fundamental. Para eu comunicar com o outro, para eu fazer esse gerenciamento, eu preciso, de ter uma boa comunicação, saber falar, mas também o que eu vou falar. Então, o Breno falou algo aí que é como se fosse uma preparação, e a gente trabalha mesmo, né, no vou fazer propaganda, no livro, né, esse é um dos livros da Editora Lisboa, é um dos livros que está sobre a minha coordenação, e a gente tem nele 3 capítulos que falam sobre humanização, sobre comunicação humanizada. A gente tem um capítulo sobre liderança humanizada, um capítulo em que o coautor fala sobre comunicação, tem um capítulo só sobre a comunicação e tem um que é de uma especialista que ela fala, inclusive ela tem um método que chama inteligência comunicativa, que é da Tatiana Vial. E ela, uma das questões mais simples que ela fala, né, que se a gente vê que métodos, muitas vezes, são coisas simples, que a gente fala o óbvio, mas que muitas vezes a gente esqueceu. Se eu vou me preparar para uma conversa, seja ela para feedback, ou seja, para que for, mesmo que for um bate-papo com o meu filho, por que não eu não saber qual que é o meu objetivo? A gente tem, nós estamos em Minas e falamos que mineiro é aquele que come pelas beiradas, mas numa conversa comer pelas beiradas é a pior coisa que tem, porque você vai rodeando. Então, o feedback, ele precisa de ser algo sem rodeio, que eu Mais me preparei, objetivo. né? Então, o que que é? Onde eu começo? O que que eu vi de positivo, né? O que que eu avalio, mas eu preciso de ouvir o outro. E isso é muito importante na comunicação. Eu preciso saber aprender a ouvir o outro. Eu preciso, inclusive, pensar se aquilo que eu falei foi entendido por ele, né? Então, quando a gente tem eh, essas preocupações, e eu acho que as empresas e os líderes estão trazendo isso, eu vi durante o meu tempo de gestão eu mudar isso. E foi muito interessante quando eu fui para a gestão de uma equipe que eu estive 10 anos à frente dessa gerência, uma das coisas que eu passei a ter nesse ali era estagiários. E dentro da prefeitura, o único que, a princípio, você tinha periodicidade para avaliar era o estagiário. E, no primeiro momento, eu achei aquilo assim, nossa, que coisa, nossa, que um papo chato, né? Falei, eu pensei, como é que eu vou transformar isso? Então, essa, por exemplo, é uma experiência muito gostosa, quando você vai estudar, como você vai perceber e falar assim, não, algo que eu me lembro, né, que eu falava com eles assim, olha, a gente fazia o PDI por períodos. Nosso PDI chegou aqui, você chegou, tal, tudo mais. O próximo período, o que nós vamos avançar? O que você propõe? Então, isso é muito importante.
a gente trazer pequenos detalhes para que as pessoas, quando saírem, né, da comunicação e daquele momento do feedback, a comunicação tenha sido clara, precisa para os dois lados e a gente ter o mesmo objetivo, é o crescimento. Quando a gente aprende a ver desse lado, nossa, a equipe deslancha. É interessante porque a comunicação, ela é tão importante que num determinado momento, Freud, ele trouxe uma frase que eu gosto muito que ele fala, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Porque a comunicação ela é uma ferramenta poderosa. Então, a pessoa ela tem que tomar muito cuidado ao utilizar essa ferramenta, ela tem que ter uma consciência e um treinamento justamente para que ela possa aplicar a comunicação de maneira assertiva, porque, inclusive, a própria comunicação ela fere muito mais a pessoa, tem um poder de ferir muito mais a pessoa do que às vezes uma agressão física, justamente por esse poder da palavra, da comunicação. E saber comunicar bem é uma ferramenta, é uma habilidade a ser adquirida. Porque às vezes a pessoa aprendeu a falar lá na infância, aprimorou um pouco a comunicação na escola, né, na convivência com a família, os adultos às vezes corrigindo ali, e ela acha que a comunicação já está pronta, mas não é essa comunicação que o mercado de trabalho espera da pessoa. Não é esse jeito de lidar emocionalmente com a comunicação, né? Então, ao longo da trajetória desse líder, ele precisa o tempo inteiro estar se capacitando para ir adquirindo ferramentas, habilidades, técnicas, para que na hora que ele for usar a comunicação, ele use de uma maneira assertiva e possa alcançar o propósito que ele tem com aquela comunicação. Porque a gente vê, a Janaína trouxe o dado, né, mais de 80% dos conflitos nas organizações são em função da comunicação, e eu ainda falo, Janaína, que na vida como um todo, se o problema do conflito ele não é a questão do egoísmo, da ganância, é a comunicação. Então, se uma guerra ela só aconteceu por quê? Por dois motivos. Ou houve ali uma questão de ganância, da pessoa querer conquistar algum território, adquirir alguma vantagem ali para a sua nação, para o seu país, ou um conflito ali de comunicação, como a gente viu vários conflitos aí acontecerem ao longo da nossa história. Então, assim, a comunicação é uma ferramenta poderosíssima, né, Janaína? E Sim. a pessoa ela precisa ter a consciência de que ela tem que treinar, que ela tem que adquirir essa habilidade para que ela possa então evoluir, que não é de qualquer jeito, né? Às vezes a pessoa ela investe tanto em cursos, em treinamentos para poder adquirir metodologias, mas esquece do principal, que é a comunicação. Então ela tem também que se aprimorar nessa área, né, Janaína? Sim, sim. Aí nós temos pessoas tecnicamente muito bem preparadas, mas com alguma defasagem nas habilidades sociais, na comunicação, porque dentro da comunicação, quando a gente fala de conflitos, o conflito, ele não é ruim. Ele sempre vai existir porque somos pessoas diferentes. Então, o conflito, ele é algo bom, como bem disse a Edila, quando a gente olha sobre, né, os pontos de vista e vai analisar e dar um feedback assertivo, o conflito é ótimo, que bom. A questão é o confronto. É quando eu não aceito, aí eu não escuto o outro, eu não dou a oportunidade do outro se apresentar, de falar, esse espaço não existe, é aquele confronto. Aí é o problema, né? Eis o X da questão. E muitas vezes as pessoas que não são preparadas para dar um feedback, para lidar com os conflitos que são normais no nosso dia a dia, aí partem para o confronto. Então, quando a gente fala, né, Renato, que a imersão para palestrantes não é só para o palestrante dos grandes palcos, é também para a pessoa que quer se dar bem numa reunião de trabalho, se dar bem no feedback, numa apresentação de trabalho, porque é justamente isso, essa postura. Não é nem o que você fala, é como você fala, essa maneira que você expressa para o outro, né? O que que você pensa, o que que você sente, para não ficar uma comunicação que não é assertiva, porque aí sim gera o conflito.
Então, gera o confronto, né? Porque a gente prepara as pessoas para lidar melhor com o conflito. Como o Breno disse, né? Não é às vezes o que acontece, é como eu reajo com o que acontece. E aí vem o autoconhecimento, que a gente também tem trabalhado aí na nossa imersão. E a comunicação, gente, é o caminho, né? Eu falo que eu não sei qual que é o sonho da pessoa, mas tem uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a sair de onde você está e chegar onde você quer, é a comunicação. É verdade, Janaína. E é interessante porque com o advento aí das novas tecnologias, dos novos estudos da neurociência, ficou muito em voga e até hoje em alta a questão da inteligência emocional. Que a pessoa, né, ela tem ali que ter as habilidades emocionais, né, para saber conduzir todos os processos e alcançar ali o seu propósito. E aí nós temos livros aí, né, Edila? Temos aí Temos Revolução da Mente, temos aí o Neuroliderança, que são livros todos que eles. alinham todos esses processos da liderança, mas também alinhados à comunicação e à inteligência emocional, né? Fala um pouquinho pra gente dos livros. Bom, não, falar dos filhos. Olha, uma coisa que eu descobri que se fala que escrever é seu filho, ser coordenadora de vários escritores e fazer parte daquilo é mais ainda. Bom, o Neuroliderança, ele é o primeiro livro, né, da coleção da editora Lisboa, que pega a expressão, né, a ideia da neuro, o que é a neurociência trabalhada a favor de alguma questão. E dentro da neuroliderança, a gente entende exatamente isso. O que é que o nosso cérebro, o que ele traz de novo, como as pessoas se mostram, como elas sentem aquilo, qual a importância, inclusive, das emoções, mais do que da ação. Eu só ajo e ajo muito melhor quando eu tenho alguma emoção. Então, o livro Neuroliderança, ele começa desde o aspecto do líder, se entender como essa pessoa, né, como é que o cérebro funciona, se entender, aí passa pelo esse autoconhecimento, entender os outros e para depois trabalhar sua inteligência emocional, sua inteligência relacional, pensar nessas estratégias. Então, a gente fala sobre feedback, sobre liderança situacional, sempre pensando na pessoa, não é simplesmente uma teoria, mas é como a gente aplica essa teoria no dia a dia. E termina com um capítulo que eu acho especial, que é a despedida, mas ele é também aquilo que todos nós, quando começamos em qualquer lugar, a gente precisa de pensar, mas principalmente quando a gente está na liderança, que é o capítulo da sucessão. Como é que você se prepara para saber que vai ter um tempo que você vai entregar, mas também como é que você prepara o outro para estar ali. E eu costumo sempre falar, né, em palestras, em treinamentos, e nas mentorias, quando eu dou nas empresas, o seguinte: se você quer crescer aqui na empresa, prepare alguém para estar no seu lugar. Ou então, quando eles não verem que existe alguém preparado, eles vão falar assim: é preferível arranjar alguém lá para cima do que tirar você que está aqui. Essa é uma parte muito especial. E no livro A Revolução da Mente, que é exatamente esse desafio, né, de desenvolver a inteligência emocional para o século XXI, o que a gente destaca aqui é que a gente fala demais de inteligência emocional e às vezes a gente até sabe falar dos 5 princípios que baseiam a inteligência emocional, mas o que é fazer essa gestão emocional no dia a dia? Então ele começa de exemplos práticos ao fazer escolhas, como é que a gente se motiva, né, para ter essa auto-performance, como é que a gente traz isso para dentro do meu dia a dia, da minha carreira, mas como é que eu levo para os outros também. Então a gente tem aqui experiências incríveis e todos eles, assim, capítulos fáceis de ler, mas com uma profundidade, porque as pessoas, eu falo que os escritores que eu tenho escolhido, graças a Deus, ele tem ser. E que é um ser com C, sabe, Renato? Não é qualquer ser, não. É um ser que significa eu tenho conhecimento naquele assunto, eu tenho experiência naquele assunto e eu tive
resultado nesse assunto. Então, eu posso falar para o outro e ajudá-lo também a ter esse resultado. Então, o livro está falando desde a pessoa no seu lugar, como ele fala dessa experiência do trabalho, inclusive pensando em toda, né, a mudança da inteligência artificial dentro das empresas, fala da cidade, e a gente teve, inclusive, o capítulo de quem falou das cidades foi uma ex-prefeita de uma cidade de São Paulo, durante 8 anos em um mandato que a cidade cresceu muito. Temos uma pessoa que fala sobre um lugar que a gente fala muito no mundo corporativo, mas a gente esquece que é que todo mundo passou, que é a escola. E a escola a gente passa como aluno, a gente passa, alguns tiveram como eu, tem até hoje de ter o prazer, né, de passar também como professor, mas e muitos de nós passamos como os pais daqueles alunos que estão ali. Então, o que, que é isso? Né? Que mundo é esse? Terminamos com o mundo corporativo, e eu falo que o último capítulo desse aqui também é especial, porque a gente deixou uma porta entreaberta, que é exatamente falar para o líder: poxa, está aí. Você precisa aprender a trabalhar a sua gestão, a sua inteligência emocional, saber fazer a gestão emocional sua para ajudar o outro a fazer a gestão emocional dele. Então, assim, os 2 livros, sou suspeita para falar, claro, mas eles são muito, muito contributivos para o crescimento de qualquer pessoa, mas principalmente para aquele que está em algum lugar de liderança. E eu gosto sempre de destacar que, de certa forma, quando nós estamos em família, pais de família, nós estamos num lugar de liderança. Às vezes, quando nós estamos numa equipe voluntária, por mais que a gente esteja ali como voluntário, mas você, às vezes, está olhando aquela equipe, e mais do que nunca, você precisa saber ser esse líder motivador, mas que também sabe influenciar. Eu falo que todo líder ele precisa de ser 3 coisas, né? Ele precisa ser produtivo, influenciador e estrategista. E ele só vai ser esse líder influenciador se ele tem uma boa inteligência emocional. Vai ser um líder produtivo quando ele tem, mais ainda quando ele tem uma inteligência emocional. Estrategista, ele vai buscar aqui no Neuroliderança as estratégias que ele precisa. E nós temos aqui também outra coordenadora de livro, Janaína Prado, coordenadora do Quem Comunica Cresce, já está aí também com Quem Comunica Empreende no forno. E Janaína, o livro não está aí hoje, porque o livro está esgotado, já está chegando aí a nova edição, mas o Quem Comunica Cresce também é essa forma de comunicar através do livro, né? A importância dos líderes, das pessoas, do leitor aí, né? Ele poder estar adquirindo livros, poder estar lendo, aprendendo, principalmente livros de coautoria que trazem várias visões, né? Eu gosto muito do livro de coautoria, não desfazendo dos livros solos, né? Eu também sou escritor de livros solos, mas o livro de coautoria, numa leitura daquele livro ali, você pega vários profissionais entregando técnicas, ferramentas, metodologias, pontos de vista, e às vezes você sai dali com um turbilhão de informação ali, com vontade de querer voltar e ler de novo para poder sedimentar aquele conhecimento ali. Isso é fundamental na vida de quem quer crescer, né, Janaína? Sim, sim, com certeza. E o que eu gosto muito no Quem Comunica Cresce, como a Edila falou, é um filho. A gente gera, né, junto com os coautores, que é a pessoa trazer a experiência dela. Então, eu falei com os coautores, tragam conhecimento de comunicação, de oratória, as ferramentas que você tem aí como profissional à disposição, mas traga a sua experiência, a sua vivência, aquilo que você sentiu, tudo que você passou, porque esse é o diferencial, que a gente não vai achar em lugar nenhum. Então, o Quem Comunica Cresce, ele traz as histórias, né, em conjunto com essa sabedoria aí que a gente tem. E eu vou te falar, o Quem Comunica Empreende agora que está no forno, é um outro filho que está sendo gerado, porque realmente a comunicação ela faz diferença em todas as áreas da vida, em todos os setores empresariais, e a gente vai chegar aí num combo
futuro de 7 livros do Quem Comunica, e aí serão vários filhos. É muito legal e que bom, né, a gente poder proporcionar a oportunidade das pessoas se descobrirem nesse mundo dos livros Uhum, também, porque quando a gente sim, coloca um coautor num projeto desse, às vezes não estava passando na cabeça dele naquele momento participar do livro, mas aí ele recebe o convite, ele fica meio desconfiado, mas ele vai, ele aceita, ele participa. Na hora que ele vê o livro pronto, ele fala: Meu Deus, eu não sabia que eu tinha esse dom, né, que eu tinha esse esse gosto pela potencial escrita, esse mesmo. potencial, né? Então, assim, dar essa oportunidade para as pessoas também. Em Posso só te breve, falar uma coisa? Porque a gente vai ter, eu estou trabalhando aí, né, no Será que eu vou dar conta? será que eu vou dar conta? Histórias e aprendizagens de empreendedores de sucesso. E a coisa mais gostosa de estar tendo conversa com as pessoas é exatamente porque quando você fala com ela, é uma escolha, né, Janaína? Sim. Cada coautor é uma escolha que você faz, e quando você fala com ela do convite, por que que eu te vi como dentro desse livro? O que, que tem importante da sua história? E como a gente se vê, eles ficam muito satisfeitos. Porque é aquele negócio, é aquela questão, né? Poxa, você me viu, no caso da história aqui, né? O empreendedor de sucesso, e você me viu capaz de escrever para alguém. E o que eu tenho mais falado com as pessoas, né? Não é para contar só a sua história. Porque essa história você pode contar de várias formas. Quando você fala das suas aprendizagens, você sabe que você vai ajudar um novo empreendedor, ou às vezes aquele que está patinando lá, a crescer. E isso faz toda a diferença. Então, cresce uma responsabilidade muito legal. E ter esse olhar para as pessoas faz muita diferença. E o livro de coautoria realmente ele traz esse tchan a mais, porque eu fui escolhido, eu fui convidado para. É verdade, Edila. E é interessante que o partilhar a história e o aprendizado no livro de coautoria, ele está muito vinculado àquele mandamento universal, né, aquele princípio bíblico do é dando que se recebe. Porque quando você compartilha a sua história, você dá ao outro a oportunidade de enxergar com seus olhos. Às vezes o outro ele não sabe ali o que ele vai fazer, como ele lidar com uma situação, ele não enxerga uma luz no final do túnel, mas aí você traz a sua história, ensinando como você lidou, quais foram as escolhas, as decisões que você fez e que deram certo, aí a pessoa vai e enxerga que ela pode também seguir aquele passo que vai dar certo também. Então você doa o quê? Conhecimento. E ao doar conhecimento, você também vai estar recebendo aquilo de alguma forma, porque é a lei universal, quem acredita em Deus, né, Deus coordena aí esse universo aí de uma maneira muito sábia, né? E às vezes as pessoas que participam do livro de coautoria depois acabam trazendo o feedback para a gente de que a vida mudou, foi transformada a partir do momento da publicação ali daquele livro. Então isso acaba a gente que trabalha nesse movimento, né, se sentindo também muito lisonjeado por poder proporcionar às pessoas essa oportunidade. E aí, Breno, eu sei que você está aí escondidinho, caladinho, que você ainda não participou de nenhum livro ainda, né, mas está aqui na mesa com duas Ainda. coordenadoras e eu acho que você vai sair daqui com um convite aí pelo menos, né? Sim, sim. Mas o que eu queria te dizer é que você, nos bastidores, já havia falado sobre essa imersão, imersão do Sim. básico avançado para palestrantes, que você participou e você saiu de lá com muito conhecimento, com muita coisa nova, né, de aprendizado, de habilidades aprendidas. E como que foi para você o pós-imersão? Como está sendo para você a condução na prática de todo o conhecimento absorvido durante essa imersão? Conta um pouco para a gente e para nossa audiência que às vezes está em dúvida, vou fazer, não vou fazer, como que é, você dá aí de dica para essa pessoa que está nessa dúvida? Bom, primeiro o feedback, né, relacionado à imersão é foi muito gratificante ter essa oportunidade de participar. A comunicação por si só, já foi falado que de diversas formas diferentes, ela é um princípio que ela é o início de tudo, ela que vai ser o motorzinho das coisas, para que as coisas aconteçam. E participar da imersão, ela foi muito isso.
trazer essa consciência e também trazer técnicas que a gente não imagina que existam, né? Para que a gente consiga colocar isso de uma maneira mais assertiva, né? A gente às vezes tem mania de patinar em algumas coisas e falta técnica. E essa técnica, ela veio com os aprendizados aí, os 3 dias de imersão foram 3 dias excepcionais. Conteúdo que não é qualquer um que vai conseguir passar isso de uma forma tão brilhante como foi repassado para a gente. E o pós-imersão é uma coisa assim que, além do suporte, o suporte é muito bacana. O grupo, a gente inserido no grupo de todos os grupos que já participaram desse processo de imersão, foi uma coisa que eu achei muito legal. Esse network, essa troca é muito interessante. E também, não só com aqueles que a gente participou, a turma que a gente participou, mas também com todos os outros. A gente é inserido nesse grupo, isso é muito legal. As trocas são de tamanha grandeza, né? Então é muito legal. Fora o suporte ele é muito, muito bacana. A gente vai fazendo, a gente vai colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, e ao mesmo tempo a gente vai ali, opa, vamos acho que dá para fazer um pouquinho aqui, dá para fazer um pouquinho ali, ou vamos nos ajudar nesse sentido, e isso é muito, muito legal, foi muito gratificante, está sendo gratificante passar por esse processo, porque não acaba nos 3 dias, e isso que é legal, vai dando continuidade. A continuidade, ela é mais importante até, talvez, do que a gente ficar ali nos 3 dias e deixar e não colocar em prática. Esse apoio, esse suporte pós imersão, para mim está sendo algo muito diferencial. Até porque, voltando nessa questão da comunicação, umas reflexões que eu vim fazendo, escutando, né, vocês comentando, falando sobre esses assuntos, hoje em dia, muitos desafios que nós colocamos aí como impossíveis, eles só são impossíveis por conta da comunicação, ou inexistente ou falha. Muitos relatos de empresários, de pessoas que falam assim, cara, parece que os ciclos se repetem na minha vida. Eu tenho uma empresa e eu troco funcionário, troco a equipe e continua a mesma coisa. Mas onde que está o erro nisso aí? Muitas das vezes é a falta de comunicação. A comunicação, ela tem que começar da base até o topo e do topo até a base. Ela não pode ser algo que ela vai ficar sempre ali horizontal. Ela tem que ser vertical também. Isso é muito importante. E muito disso que vai trazer os resultados. A gente coloca desafios que, na verdade, na vida da gente, que a gente não precisaria, se a gente se comunicasse melhor. E comunicar no sentido de passar o que você está querendo, os seus objetivos, as suas necessidades. Se você não colocar, se você não souber falar, se você não souber se colocar, olha, eu preciso disso, a minha empresa é isso, o meu time é isso, o objetivo é esse. Se você não for claro, for transparente, se você não utilizar da comunicação para deixar isso muito claro, para deixar isso de maneira ali transparente para a equipe, você pode trocar de equipe o tanto que você quiser, você pode chamar o melhor CEO, gestor, não vai dar resultado. O alinhamento ele tem que ser, como eu disse, vertical, horizontal e ele não pode ser de outra maneira. E às vezes, e isso foi um hack muito importante que a gente aprendeu também na imersão, a comunicação é uma chave muito importante. E a gente tem que estar atento nisso. Às vezes a gente não sabe comunicar. Às vezes a gente não se comunica nem com o próprio universo, gente. Isso é interessante, a gente colocar o que a gente está querendo, eu creio muito nisso, falar mesmo, realmente falar, assim, olha, é isso, o objetivo é esse, ter clareza com as coisas e dar realmente resultado. Então, com certeza, é uma virada de chave assim, incrível. Acho que Renato e Janaína, eles têm um método aí excepcional e tudo isso vai nos trazendo essas clarezas, esses insights, né, para o dia a dia, para a vida, para os nossos desafios pessoais, profissionais. E com certeza, hoje eu falo assim, tiver com dúvida, pode deixar a dúvida para lá e entrar com os 2 pés aí, cabeça, mente, corpo, alma, e que vai dar certinho, que com certeza é assim um marco de evolução muito interessante nas nossas jornadas. É interessante, para quem acredita em Deus e para quem acredita na Bíblia, na hora que vai lendo os primeiros capítulos ali da Bíblia, que foi a construção do universo, através da palavra. Faça-se a luz, e a luz se fez, né?
faça-se os animais, né? Exatamente. Então, assim, foram o quê? A palavra. E aí depois, mais para frente, fala de Jesus no sentido de que ele é o verbo. E o que é o verbo? O verbo é a palavra, Palavra. né? Então, remetendo para a palavra esse poder, né? Então, palavra ela tem poder, a comunicação ela tem poder. Saber produzir bem a comunicação, você tem um grande poder. Tem um ditado antigo que fala que tem boca vai a Roma, né? Na realidade, quem sabe produzir bem uma comunicação, ela vai a Roma. Foi legal uma viagem que nós fizemos para fora, agora no início do ano, e eu levei o meu filho, e o meu filho ele está mais avançado no espanhol do que eu. E eu ainda vou arrastando ali um portunhol e tal, e me viro. E nós fomos para a Espanha. Em alguns momentos lá na Espanha, eu deixei ele conduzir a conversa, porque ele estava mais avançado no espanhol. Mas às vezes na vontade dele, do perfeccionismo ali, de produzir a palavra correta no espanhol, a frase correta, às vezes ele garrava, ele demorava em produzir a comunicação, e aí eu um pouco sem paciência por causa dos horários, e aí eu não pode deixar que eu mesmo comunique aqui, e ia na comunicação do portunhol, através dos gestos e tal, e me fazia entendido e resolvia a situação. E aí ele ficava irritado comigo, que ele olhava e falava assim, eu tô aqui produzindo a fala no espanhol tão perfeita e a pessoa não entende, você vai lá no portunhol, no gesto, e a pessoa entende. Eu falei, por que é? Porque a comunicação ela não é só o falar. A comunicação ela tem a comunicação não verbal que é tão importante quanto a comunicação verbal, né? E às vezes a pessoa está no mundo do trabalho aí e ela não vê essa importância, ela não dá importância para isso. Lá na imersão a gente ensina, né? Técnicas, ferramentas, como você vai fazer o gestual, né? O comportamento, a expressividade facial, justamente para que essa comunicação ela seja encaminhada de maneira completa. A gente até fala muito do cinema mudo, né, Janaína? Na época do cinema mudo, os personagens eles não falavam. Era tudo através dos gestos, da mímica, do comportamento. E todo mundo assistia e entendia aquilo que estava sendo dito. Vai lá assistir o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Você entende tudo e ele não fala uma palavra, não é? Então, as tecnologias elas vêm sendo introduzidas no nosso dia a dia, mas a gente não pode esquecer do básico, do óbvio, porque sem o básico, sem o óbvio, aliás, o óbvio só é óbvio quando ele é praticado, né? Quando ele é Praticado. dito, né? Senão ele não é óbvio. Hum. Então, essa comunicação, a pessoa ela tem que também se inteirar dessas situações. E aí, para você, Edila, como que foi participar dessa imersão? Como que foi, né, tá relembrando algumas coisas que você já tinha aprendido? Como foi você aprender novas coisas que nós trouxemos nessa imersão para você? E essa experiência aí do pós-imersão, como está sendo a aplicação aí dessas ferramentas? Vou te dizer que eu nunca mais olhei uma foto minha do mesmo jeito. Porque a primeira coisa que eu olho é como está a minha mão. Mas brincadeiras à parte, na verdade, a questão é essa. O fato dela ser prática, vivencial, e é o que eu acredito também, né? Minha mentoria, meus treinamentos são todos dessa forma, faz toda a diferença. Porque é interessante que você já a gente já teve palestra gravada, mas no momento em que a gente teve de fazer algo aqui de improviso e depois gravar, e você vê a gravação e ouvir, né, aquelas pequenas avaliações que não era simplesmente, levei o conteúdo, levei, tá, mas e aí, como é que foi, né? Por mais que você saiba do seu gestual, eu sou daquelas que eu falava que a minha comunicação 90% era gestual, então eu já me limitei a só os 55% que a gente pode, mas, o quanto que é que na verdade, levar alguma coisa para o outro, mas também pensar o seguinte: o que que ele está sentindo, né, como é que eu fiz esse gesto, foi agressivo, não foi agressivo, fiz demais exatamente por isso, e lá
quando a gente foi observando essas pequenas coisas, exercícios práticos que a Janaína trouxe, outro dia eu estava pegando a foto lá, né, a folha que você deu para a gente, eu digo, ó, estou precisando de fazer isso aqui de novo. Então, relembrar é sempre bom. E é muito interessante quando a gente fala, né, desse gestual, porque isso, lá no dia a dia, na gente, numa palestra, numa empresa, na liderança, faz toda a diferença. Por isso que quando você falou aí, não é só para o palestrante do palco, não é mesmo não. Eu fui dar um treinamento outro dia e um dos líderes, ele assistiu o treinamento o tempo todo assim. E quando eu fui falar sobre comunicação e fala coisa, naturalmente ele fez assim. E depois eu fui conversar com ele e falei: olha, imagina o seu colaborador que chega aqui para receber, para conversar com você, para trazer um problema para você, ou para trazer uma dificuldade. Você desse jeito. Aí ele falou tipo isso: ah, já estou acostumada, Égila, pela pose. Falei, pois é, mas mesmo esse costume, né, que foi o que você falou lá atrás, a gente precisa de pensar, avaliar e ver o que nós estamos transmitindo, porque agora eu brinco o seguinte, que a gente existe um degrau do conhecimento que chama incompetência inconsciente, né? Eu não sei que eu não sei. E eu falo que quando a gente está nesse degrau, você está na bênção da ignorância. O que você fizer de errado, ninguém pode cobrar. Mas a partir do momento que você ouviu uma vez, perdi a bênção da ignorância. Então agora eu olho para minhas fotos, peraí, cadê minha mão? Já não tem mais direito àquela bênção da ignorância e eu tenho de começar o quê? A olhar cada vez mais. Então, isso você leva para o palco, você leva para a liderança, você leva para a sua vida, o quanto que muitas vezes você não está trazendo, inclusive, empecilhos para o seu dia a dia, para o seu relacionamento, porque você não sabe como se expressar. Não porque você não tenha palavras, mas porque você não sabe como se expressar no todo. Então, eu acho que a imersão, ela traz isso para nós e traz essa ideia de continuidade, porque Sim. você está lá no grupo, você tem sempre, né, um motivador, mas também aquele puxador de orelha, né? Vem cá, vamos lembrar disso aqui. E é muito bom. Eu acho que vale a pena, sim. Para aquele que quer ser o futuro palestrante, mas para aquele que nunca pensei em ir para o palco, mas eu sei que a minha comunicação é muito importante. E a comunicação ela tem que ser treinada. Mais uma vez eu repito, até um improviso ele tem que ser treinado. Uma vez, lá meados dos anos 2000, a Gisele Bündchen, ela estava desfilando no Salão da Moda em Paris e o salto dela quebrou. Mas ela não se importou. Ela não mudou a rota, a trajetória dela. Ela continuou desfilando como se o salto não tivesse quebrado, como se o salto estivesse ali. Ela não mancou, ela não parou. Ela fez o que ela tinha que fazer e ficou assim, imperceptível. Ninguém percebeu que ela se incomodou com a falta daquele salto. Muito pelo contrário, continuou desfilando com o pé sem modificar a altura em que, quando estava apoiado com salto, e ela fez um desfile belíssimo. No dia seguinte, foi estampado nos maiores jornais do mundo aquela atitude dela. Agora, você acha que aquela atitude dela foi improvisada ali na hora? Ela simplesmente, na hora que viu aquele desastre acontecendo ali do salto quebrar, dela reagir daquela maneira? Claro que não. A Gisele ela já sabia que aquela possibilidade ela poderia acontecer. Saltos quebram. E por que não? O salto não poderia vir a quebrar na hora que ela estivesse desfilando? Então, certamente, foi uma habilidade que ela foi adquirindo com treinamento. Treinando, treinando, treinando. Na hora que o desastre aconteceu, ela estava preparada a reagir àquele desastre. Só que muitas pessoas não estão preparadas para reagir a esse desastre. Muitos líderes não estão preparados para reagir com a comunicação de tal maneira. Por quê? Porque não treinam, porque acham que nunca vão acontecer. Estão muito cientes de si e acham que nunca vão precisar de improvisar numa situação dessa. Muito pelo contrário. Desastres acontecem em reuniões, em cima do palco, em palestras a todo momento. E a gente tem que estar preparado para poder não deixar a peteca cair na hora que essa situação acontecer. Então, por isso, o treinamento
da comunicação, das habilidades da comunicação, expressividade corporal, gestual e tudo o que há relacionado à comunicação tem que ser treinado o tempo inteiro. E a gente, lá na imersão, nos dias 29, 30 e 31 de julho, fica aí o convite para que as pessoas possam aí participar e ter a experiência que vocês tiveram lá. Gente, nós já passamos aqui do nosso horário, a conversa é tão boa, né, que as coisas elas acabam passando, mas a gente já está finalizando, então quero aqui mensagenzinha final de cada um para dizer para vocês que foi uma gratidão estar aqui, aprendi muito, saio daqui maior do que eu entrei, né, depois desse bate-papo, já estou com um gostinho de quero mais, então já quero deixar o convite aqui para uma outra oportunidade, a gente está aqui gravando novamente, tem muitos assuntos, né, que nós não conseguimos falar aqui, nessa outra oportunidade a gente vai ter a possibilidade de falar, e quero que você diga aí para a audiência, Edila, Janaína e Breno, a mensagem final para a gente partir para o encerramento. Ok. Bom, eu sempre termino com um desafio que eu levo para a minha vida, de uma ambientalista chamada Jane Goodall, e ela fala o seguinte, que cada um de nós não passa um único dia no mundo sem impactá-lo, que a minha atitude faz a diferença e que eu escolho a diferença que eu quero fazer. No momento que eu sei que eu escolho cada uma das minhas atitudes e que eu posso ou não, e que diferença que eu vou fazer no mundo, isso muda toda a vida da gente. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, muito obrigada pela oportunidade, aprendi muito com cada um de vocês. E o que eu sempre digo, eu não sei qual é o seu sonho, mas se tem uma ferramenta poderosa capaz de torná-lo real, é a comunicação. E nos dias 29, 30 e 31 de julho, Renato e eu estaremos aqui em Belo Horizonte com essa imersão do básico ao avançado para ajudar você a melhorar a sua comunicação e oratória. Então, sinta-se convidado a estar com a gente. Bom, uma gratidão tremenda, imensa de estar participando desse bate-papo. É muito engrandecedor, mentes brilhantes aqui hoje. E o que eu queria trazer é isso, o poder da comunicação, o poder das ferramentas e o poder do autoconhecimento. Eu acredito que com esse pilar, né, esses 3 pilares, a gente consegue alcançar os nossos objetivos muito mais facilmente, sem dores que não são necessárias, né? E trazer esse convite. Vamos nos entender, ter esse autoconhecimento, aprender a comunicar com nós mesmos e com os outros e colocar os nossos objetivos. Os nossos objetivos, eles têm uma grandeza, eles merecem a importância, a devida importância em cima disso. E por que não nos prepararmos todos os dias com treinamentos, fazendo as práticas, colocando os nossos objetivos sempre em primeiro lugar. É claro, a gente estando bem, estando aí com as nossas mentes tranquilas e com certeza, com aquela certeza de que nós estamos preparados e somos bem maiores do que tudo aquilo que possa aparecer diante dos nossos caminhos. Muito obrigado, pessoal, aí eu sou muito grato e com certeza eu quero participar mais vezes aí. Foi muito bacana. Já fica o convite para a próxima. Pessoal, Café para Despertar fica por aqui. Se você que ficou até aqui gostou daquilo que você viu e ouviu, não deixe de compartilhar com seu amigo, seu colega, que você tem certeza que vai ajudá-lo a crescer dentro dessa ambiência do tema que nós tratamos aqui. Café para Despertar fica por aqui, voltamos sempre com um tema exclusivo e com pessoas, assim como o Breno falou, com mentes brilhantes para trazer mais conhecimento para você. Tchau, até a próxima.